sobre a nossa aula de morfologia, de estrutura das palavras, tá? Nós vamos agora falar sobre vogal temática, tá bom? E o que é a vogal temática? A vogal temática, enfim, a minha crítica é que alguns livros didáticos, gramáticas, eu, por exemplo, antes de montar essa aula, eu abro várias gramáticas para procurar material a mais para complementar os teus estudos, tá? Alguns livros didáticos, algumas gramáticas dão uma definição muito básica do que é vogal temática. Então, eles colocam assim, a vogal que fica após o radical. Tudo bem, eu concordo. Depois do radical, a gente tem a vogal temática, sim. Mas ela tem algumas funções, ela tem algumas modificações, que geralmente os livros comem isso. E aí o camarada vai fazer um concurso público e acaba batendo de frente com essa dor de cabeça e errando questões de bobeira, tá? Então vamos lá. Vogal temática é a vogal que aparece após o radical. Ela tem duas funções. Primeira função, ela vai preparar o radical para receber as desinências, tá? Seja ela desinências verbais, seja ela sufixos. Então ela vai preparar o radical para receber essas desinências. Segundo, ela vai indicar a conjugação que esse verbo pertence. Então ela vai dizer se esse verbo é um verbo de primeira conjugação, de segunda conjugação ou de terceira conjugação. Nem sempre também. Então cuidado, tá? Porque, por exemplo, se você olhar uma vogal temática que sofreu uma modificação, que eu vou falar daqui a pouco, você vai ter que pensar nele no infinitivo. Mas vamos lá. Amava. Amava vem do verbo amar, correto? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Então, ame, que é o que não se modifica, é o meu radical. Logo, o meu a é a vogal temática. E o vá é uma desinência verbal que a gente vai ver nos próximos vídeos. Tá bom? Chave. Esse no final da palavra, aqui, ele vai ser uma vogal temática, tá? Por quê? Eu estou falando agora de um substantivo. Para ser vogal temática, tem que ser átona, não pode ser uma sílaba tônica, tá? Forte. E tem que ser, e não pode fazer oposição de gênero. Eu não tenho chava, mulher do chave. Não, tá? Então, nesse caso, eu tenho também uma vogal temática. Ponte, tá? Qual é a sílaba mais forte de ponte? Ponte. Ponte. O T é uma sílaba fraca, é uma sílaba átona. Tá? E como eu não tenho a mulher da ponte, o ponta, não entra aqui. Beber. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Então, o que vai ser, se repetir, vai ser bebe. Logo, o meu aqui vai ser uma vogal temática. Tudo bem? Aí eu coloquei uma observação que é o seguinte, as vogais temáticas não fazem oposição de gênero. Então, por exemplo, se você ler garoto e perguntar para você se o O é vogal temática, não, porque eu tenho feminino, eu tenho garota. Entende? Se eu fizer a oposição aluna, o A é vogal temática? Não, o A não é vogal temática, porque eu tenho oposição de gênero. Tá bom? Cuidado com essas coisas. As vogais, quando são tônicas, ou seja, quando as vogais são mais fortes, porque o que acontece? Eu já ouvi professores falando assim, a última vogal da palavra é vogal temática. Não é bem assim. As vogais, se forem tônicas, tá? As vogais A, L, O, se forem tônicas, ou seja, fortes, elas não são vogais temáticas. Elas vão fazer parte do radical. Então, ó, sofá, café, cajá, cipó. Uma vez eu ouvi um aluno falando assim, então o A sempre não vai ser vogal temática. Não, a gente tem, por exemplo, o caso de panela. Panela não é tônica, panela é uma sílaba átona, o A do panela, uma vogal átona, uma vogal fraca. Ali eu tenho um caso de uma vogal temática. Então, nas vogais temáticas nominais, elas não têm que fazer oposição de gênero e elas são fracas, são átonas. Tudo bem? As vogais I e U também vão fazer parte do radical. Então, quando você olhar I e U
Nas vogais temáticas nominais, elas nunca vão ser. Não vai existir isso. Elas, na verdade, só vão ser vogais e vão fazer parte do radical. Táxi, esse I não é vogal temática. Bônus, caju, o US e o U não são vogais temáticas, tá bom? Eles pertencem ao radical, eles fazem parte do radical, tá? Nas vogais temáticas verbais, aí é que está o problema. Nas vogais temáticas verbais, a gente pode ter, e a maioria das questões quando caem em concurso público, vão cair em vogal temática verbal. A vogal temática verbal, elas podem ter alteração, tá? Na vogal temática, a gente chama isso de alomorfia, ou seja, é um alomorfe da vogal temática. Lembra de alomorfia do que eu falei na aula de radical? Alomorfia é uma alteração, tá? E aí, Vitor, quais seriam essas alomorfias? Vamos lá. No pretérito perfeito, primeira conjugação, ou seja, são os verbos terminados em a, amar, cantar, falar, a primeira e a terceira pessoa, acontece essa alteração na primeira e terceira pessoas do singular. Ou seja, amou, amei, passei, passou. O I e o U, eles vão ter desinência verbal, outra coisa para eles. Mas esse O e esse E, porque vem do verbo amar, correto? E passar, correto? A vogal temática de amar e passar é A. Mas nesse caso eu tive uma alteração e a vogal temática aqui vai ser O e E. Tá bom? No pretérito imperfeito, a segunda conjugação em todas as pessoas do pretérito perfeito da segunda conjugação, tá? São os verbos terminados em er, vender, comer, beber. Nós vamos ter alteração do e para o i. Então, ó, comi, comias, comia, comíamos, comias, comiam. Então, esse e vai virar i, mas continua sendo vogal temática, tá? No presente do indicativo, na terceira conjugação, são os verbos terminados em ir. Sorrir, fundir, partir. Na segunda e terceira pessoa do singular. E a terceira pessoa do plural também vai ter alteração, tá? Então, vamos lá. Partir. A vogal temática de partir seria o i. Mas eu falo tu partes. Ele parte. Eles partem. Então, nesse caso, a vogal temática vai ser o F. Depois do radical, vem a vogal temática. No particípio, na segunda conjugação, os verbos terminados em er, eles também vão ser uma alteração. A vogal temática, que era é, vira i. Por exemplo, comido, vendido, bebido, tudo é o i, mas não deixa de ser vogal temática. Então, para verbo, o que vem após o radical é a vogal temática. Pega isso, concurseiro, verbo, porque o que vai cair, é difícil cair vogal temática nominal. O que vão cair são as vogais temáticas verbais, tá? Vogal temática é após o radical. Ela está preparando para o radical receber desinência. Eu coloco a observação que é o seguinte: alterada ou não, sofrendo uma alomorfia ou não, tá? A vogal que aparece após o radical é a vogal temática. Então, vem depois do radical, vogal temática. Beleza? Então, pessoal, continuando aqui falando sobre vogal temática, tá? A gente vai falar quando não acontece dentro da vogal temática verbal, né? Porque depois a vogal que vem após o radical é a vogal temática, mas nós temos casos que são cascas de banana, tá bom? Nós temos dois casos que vocês precisam tomar cuidado. A primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Na primeira pessoa do singular eu não tenho caso de vogal temática, tá? Quando eu falo canto, bebo, ponho, falo, parto, esse O não é vogal temática. A primeira pessoa do singular do presente do indicativo não tem vogal temática, porque esse O é uma desinência número pessoal, não é vogal temática. Tudo bem? O que vai acontecer também é em todo o presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo, ó, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis,
que eles amem, tá? Que eu viva, que tu vivas, que ele viva, que nós vivamos, que vós vivais e que eles vivam. Esse é e esse a não são vogais temáticas, tá? Eles são desinência, tá? É uma desinência modo temporal, tá bom? Então, o que a gente fala? Que o presente do subjuntivo é atemático, ou seja, não tem vogal temática. Então, qualquer pegadinha que cai em cima de vogal temática, em cima do presente subjuntivo, corre. Não é isso, que é o presente subjuntivo não tem vogal temática, tá bom? E o que é tema? Já que eu estou falando de vogal temática, eu vou explicar lá o que é tema. O tema é a junção do radical com a vogal temática. Então, por exemplo, casar. Casar. O radical é cas. A vogal temática é a. Cas mais a, o tema é casa. Então é só você juntar. Beberei. O radical é bebe. Ó, bebe. Mais a vogal temática que é o e. Qual é o tema? Bebe. Salvação. O radical é salve. Salve. A vogal temática, a. Então, qual é o tema? Salva. É só fazer isso. Achou o radical, juntou com a vogal temática, você acha o tema. Renovamos. Cuidado com isso. Concorda comigo que renovar, né? Nós temos o radical que é 9. O re não é radical, o re é prefixo, tá? Então, eu tenho 9 mais a, que é a vogal temática. Então, eu tenho nova. Tudo bem? Então, a junção do radical com a vogal temática, eu tenho o tema.